assim, e conversava sobre a vida. A pessoa que nos recebia geralmente conversava sobre o que aconteceu com a vida dela, as histórias da vida, os aprendizados, como que Deus tem trabalhado na vida dela. E quando nós íamos visitar, nós saímos mais abençoados do que outra coisa. É muito bom ter conversas e estar conhecendo histórias, porque histórias nos ajudam a seguir no rumo certo, sabe? Nós temos os princípios que a Bíblia nos orienta, mas como o pastor Alex gosta de dizer, vendo o evangelho de modo 3D, sabe? Em 3 dimensões que nós podemos compreender melhor a profundidade do que Deus quer fazer na nossa vida. Nós fazemos isso através da comunhão dos irmãos. Então, por isso, conversando com o pastor Alex, eu vi a oportunidade de podermos falar sobre a vida dessa mulher, Elizabeth Elliot, e ver como que ela foi grandemente impactada por Deus e motivada para a missão, e a partir daí como que Deus trabalhou todo o processo de vida dela, todo o processo que faz com que culmine, por exemplo, nesse livro que nós iremos estudar. Então, irá nos ajudar muito esse primeiro momento de estudarmos a biografia dessa mulher. Na próxima semana, nós faremos uma programação um pouco diferente também. Não sei aqui quantos dos irmãos sabem, mas ocorreu um evento, nós vamos tratar isso na biografia, na vida da Elizabeth, que foi muito impactante, não só para ela, mas para muitos missionários no mundo, que foi a morte do seu esposo e de mais 4 missionários. Esse relato, lá nas florestas tropicais do Equador, se transformou, né, em um filme. Então, na próxima semana, durante a semana, nós iremos falar um pouco mais, mas nós iremos assistir juntos como igreja e vamos fazer um cine de quinta no próximo domingo de manhã, assistindo esse filme, conversando um pouco sobre o que o filme aborda, o que o filme apresenta da história da Elizabeth. Então, nós ficaremos bem contextualizados em quem foi e o que aconteceu na vida da Elizabeth Elliot. Esse será o livro, O Sofrimento Nunca é em Vão. Esse livro foi publicado pela editora Fiel em 2020, ano passado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. 2 Coríntios. Obrigado, mano. Esse texto, meus irmãos, é o texto de apresentação do apóstolo Paulo, da segunda carta, né, à igreja de Corinto. Nós sabemos todo o contexto que ocorreu lá, e é interessante que Paulo ele está defendendo o seu apostolado, e antes dele começar a entrar, né, nos pormenores da carta, nos propósitos da carta, ele escreve isso para os irmãos lá em Corinto. Ele fala que o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, ele nos consola em nossa tribulação. Olha que interessante. Ele nos consola para que nós possamos consolar as pessoas, sabe? É um caminho cruciforme. É algo que Deus faz em nós para que nós possamos transbordar em bênção para o nosso próximo. Isso tem muito a ver com coerência. Não sei quantos irmãos aqui já passaram por isso, ou só eu que lido com essas coisas, mas tem hora que na minha vida parece haver muita incoerência, sabe? Principalmente entre o que eu creio e o que eu faço, ou o que eu vivo. Principalmente quando a provação e a tribulação vêm. O pastor Marco Júnior, ontem ele me mandou um texto que é interessantíssimo, do Tim Keller, até o pastor que nós estudamos na EBD passada, aquele livro Ego Transformado. E ele escreve, para os irmãos que não sabem,
o pastor Tim Keller ele estava enfrentando um câncer de pâncreas, e as chances não são muito animadoras de que ele vá conseguir vencer esse câncer e sair desse momento dessa enfermidade com vida. Muito provavelmente, as estatísticas demonstram que a maioria das pessoas que pegam esse câncer de pâncreas acabam falecendo. E ele veio a escrever esse texto falando como que ele, de fato, ficou abalado. Ele agora não é mais pastor titular em uma igreja, mas ele plantou uma igreja em Nova York e ele foi pastor por mais de 40 anos. Então, ele coloca no texto quanto tempo da vida dele ele ficou dedicado a ensinar e aconselhar pessoas sobre o sofrimento e sobre a morte iminente. Mas ele confessa que quando ele está diante da morte, a situação que ele está vivendo agora, diante de um sofrimento terrível, ele não sabe se ele é capaz de aceitar e viver os conselhos que ele deu. Ele confessa ali no texto que muitas das vezes o que ocorre no coração dele, no íntimo dele, é uma incoerência. Isso é presente em muitos de nós mesmos. Uma incoerência naquilo que nós dizemos crer, naquilo que nós dizemos falar e professar, mas quando é demonstrado em situações reais, nós falhamos. Nós falhamos no cuidado dos nossos filhos, nós falhamos no cuidado das nossas esposas e esposos, falhamos em honrar a Deus com o nosso trabalho, falhamos em honrar o próximo com cuidado nesse tempo de pandemia, falhamos na ajuda ao necessitado, falhamos com Deus em todas essas circunstâncias. Isso demonstra a nossa incoerência. E por isso é importante nós estudarmos a vida de irmãos e irmãs que tanto nos abençoaram com o seu testemunho. Porque, apesar dessas incoerências, Deus operou grandemente na vida deles para que eles possam, e estão podendo, no caso do pastor Tim Keller, lidar com essa circunstância, lidar com esse sofrimento específico e, dessa forma, dizer como Paulo, como nós vimos, ele, o próprio Deus, a Trindade Santa, ela nos consola em toda a nossa tribulação, para que assim nós, pela consolação que recebemos, possamos consolar aqueles que estiveram em qualquer espécie de tribulação. Precisamos buscar essa coerência, meus irmãos. Então, como que nós fazemos isso? Nós veremos no decorrer de todo esses meses aí que estaremos estudando esse livro. Eu queria ler isso com os irmãos. Todos, em alguma medida, encaramos o sofrimento. Por exemplo, agora mesmo estamos há mais de um ano sem cultos presenciais. Pessoas próximas a nós sofreram ou se contaminaram com o Covid-19, ou até mesmo morreram em decorrência dele. Crise financeira, conjugal, são inúmeras as incertezas que estamos enfrentando. Acredito que, no momento de oração, muitos dos irmãos puderam compartilhar essas incertezas, esses sofrimentos, essas tribulações que vocês estão enfrentando, cada um no seu particular. E como que nós conseguimos ajuda e conseguimos viver isso? Cada circunstância dessa ali mencionada afeta diretamente cada um de nós. O sofrimento que eu tenho não é o mesmo sofrimento que cada irmão específico tem. As tribulações, as provações que eu enfrento e que eu lido não são as mesmas. Mas a palavra de Deus nos dá princípios para que nós possamos guiar e conduzir a vida nas inúmeras circunstâncias. E, como Paulo disse, em qualquer situação. Mas será que, como Paulo, podemos afirmar o que lemos anteriormente? O que você afirma crer sobre Deus faz sentido quando o sofrimento chega? Essa pergunta é crucial, meus irmãos. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos que aquilo que nós cremos deve diretamente impactar o nosso coração e aqui encontrar aconchego, encontrar descanso para que nós lidemos com essas circunstâncias, quando elas vir, nós veremos que
o nosso fundamento não é aquilo que nós dizíamos crer, mas é algo como uma areia movediça, e nós ficaremos atolados e ficaremos presos. Não sei quantos dos irmãos viram, mas nesse tempo de pandemia, o que eles estão chamando de uma quarta consequência da pandemia tem sido a saúde mental. Inúmeras pessoas têm sofrido com a saúde mental debilitada por conta disso, por conta de experimentarem solidão, por conta de experimentarem todo tipo de intempéries. Mas como que nós estamos lidando com isso? Será que nós temos buscado uma confiança em Deus, entendermos e descansarmos na soberania de Deus para que nós possamos lidar e enfrentar com isso? Continuando, nos próximos domingos, em nossa EBD, estudaremos juntos de Elisabeth Elliot sobre essa questão. Mas quem foi Elisabeth Elliot e como seu testemunho pode nos edificar? Tanto hoje quanto no próximo domingo, aprenderemos sobre a vida dessa mulher que tanto tem a nos ensinar. E assim começa o relato da biografia dela. Esse daqui é um trecho de uma canção da Igreja Presbiteriana, lá nos Estados Unidos, e que os missionários cantavam regularmente. Esses missionários que estavam lá no Equador. O texto diz o seguinte: confiamos em ti, nosso escudo e defensor. Tua é a batalha. Tu serás glorificado. Ao atravessarmos vitoriosos os portais do esplendor, descansaremos contigo por toda a eternidade. Tem um livro bibliográfico, travou a língua, da Elisabeth Elliot, que leva esse título, Através dos Portais do Esplendor. É um livro da editora Vida Nova e que mostra um pouco desse relato que nós iremos, tanto hoje quanto na semana que vem, escutar e ver um pouquinho. Elizabeth foi missionária, escritora, professora, conferencista e radialista. É tida por muitos como a mulher mais influente do cristianismo no último século. Ela costumava sempre, ao iniciar seu programa na rádio, afirmar: você é amado com amor eterno, e os braços eternos te sustentam por baixo. Essa era a convicção dela. Era a convicção de que Deus nos amou, e por causa do amor de Deus, ele tem nos sustentado. Elizabeth nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 31 de dezembro de 1926. Seus pais americanos eram missionários na Bélgica. Então, nós vemos que a vida dela já inicia desde a gestação, desde o seu nascimento, como uma missionária, como uma família que já havia sido enviada para a Europa para fazer missões. Lá ela teve, essa família de missionários teve 4 irmãos, 4 filhos e uma filha. Então, ela vivia numa família de 6 pessoas, 6 irmãos, uma família bem grande, né? Devia ser muito legal isso. E logo, com poucos meses de idade, ela retorna com os pais para os Estados Unidos. Então, muito recém-nascida, ela já retorna. Vão morar na Filadélfia, Pensilvânia, mas como era uma família de missionários, seus pais viajaram muito e Elizabeth viveu a sua infância e adolescência por vários estados nos Estados Unidos. Então, ela não teve um lugar fixo para crescer, para se desenvolver. Pelo contrário, ela lidou com várias experiências em vários lugares. Não temos muitas informações sobre essa fase de sua vida, mas sabemos que seus pais consagraram todos os filhos a Deus. Em sua juventude, Elizabeth é uma jovem já apaixonada por missões e ingressa em uma universidade protestante chamada Wheaton College. É uma universidade famosa até hoje. Muitos grandes nomes da teologia se formaram nessa escola.
E ela tinha um único propósito. O propósito de Elizabeth era aprender bem as línguas originais para que pudesse fazer traduções do texto bíblico para os povos não alcançados. Esse era o propósito dela ao estudar. Isso é interessante, porque quando conversamos com missionários, muitas das vezes eles buscam ir direto ao campo, mas aqui nós vemos um processo um pouco diferente na vida de Elizabeth. Ela decide estudar para aprender melhor o grego, o hebraico, e dessa forma poder traduzir para essas pessoas que ainda não alcançaram ou não, o evangelho não havia chegado, para que elas pudessem ter um evangelho, ter a Bíblia traduzida para o seu idioma. No Natal de 1947, Elizabeth aqui já tinha mais ou menos um ano que estava lá na universidade, retorna à sua casa para passar o feriado com seus pais. Ela aqui já tinha 21 anos. Seu irmão Dave, que também estudava no Eton College, avisou os pais que um amigo iria passar o feriado com eles, pois não conseguiria retornar para sua família. Esse amigo, ele vivia muito longe dali e não teria essa condição. Então, o Dave chamou ele para passar o feriado lá com eles. Quem era esse amigo, né? Se tratava do jovem Philip James Dean Elliot, aquele que se tornou posteriormente o esposo de Elizabeth. Então, aqui foi o primeiro momento que eles se encontraram. Ele era bem popular entre os outros alunos e era um jovem cheio de amor pelo evangelho. Essa, de fato, foi a primeira vez que Dean e Elizabeth se conheceram. Dean era um jovem que era muito popular lá dentro do Eton College, participava de eventos dentro do campus e fora do campus, tinha muita fama, mas Elizabeth não conhecia ele. E como será que foi essa primeira impressão? É bem engraçado isso. Elizabeth conta em uma das suas biografias que encontrou uma carta que Dean tinha escrito para os seus pais enquanto estava lá na casa dela. E na carta ele diz o seguinte sobre a Elizabeth: ela é uma garota alta, magra, não muito bonita, mas com uma personalidade dinâmica, desconcertante que atraiu ele. É isso que ele conta para os pais. Essa personalidade dela acabou com ele e trouxe ele e fez com que ele se apaixonasse por ela, né? Ambos fizeram compromisso um com o outro. Ali, depois desse encontro, desse momento lá na casa dos seus pais, eles pensam em namorar, eles pensam em viver uma vida juntos, só que eles tinham um compromisso. Eles eram novos e estavam no início da faculdade. Eles não sabiam onde Deus os conduziriam, se tinha o mesmo chamado e coisas do tipo. Eu não sei se os jovens aqui pensam nisso, mas isso aqui me trouxe à memória uma coisa que aconteceu comigo com a Natália. Ela está aqui, não deixa eu mentir sozinho, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu fui conversar com ela foi perguntar se de fato ela tinha um chamado missionário ou coisa do tipo, porque nós precisamos entender, e era isso que nós vamos ver na vida desse casal, que se não houver um compromisso com Deus em primeiro lugar, qualquer outro tipo de compromisso que você tiver, seja de relacionamento, casamento, seja de trabalho, ou etc., vai ser frustrante, porque você tem um compromisso com Deus. Cada um de nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós temos chamados não para ir em missões, como a Elizabeth e o Dean aqui no caso, mas nós precisamos entender o que Deus quer de nós. E, a partir disso, viver a vida assim, estabelecer relacionamentos com base nisso, porque senão é furada. Meus irmãos. E foi isso que eles, jovens, mas tão maduros, já sabiam. E por isso eles não começaram e não continuaram, né, o seu relacionamento. Isso levou eles a uma terrível decisão: seguir com o namoro
ou priorizar o compromisso com Deus. Jim já possuía um chamado geral. Isso daqui foi depois, eles ficaram juntos cerca de 2 anos, mas depois decidiram romper por conta da questão de chamado. E Jim possuía esse chamado já para a missão, mas ele ainda não tinha um chamado específico, olha. Mas no final da sua formação, depois de muita oração, o chamado geral virou um chamado específico. Deus o estava chamando para alcançar os povos não alcançados do Equador. Mais específico, os povos das florestas equatoriais. Ele soube do povo Auca, uma tribo muito hostil, e tem o seu coração tomado por o desejo de estar e de ir para essa região. E aqui ele rompe com Elizabeth. Aqui eles terminam e tem um momento de rompimento desse relacionamento. Jim vai junto a um amigo, Pete Fleming, para o Equador, mas eles não falavam espanhol e não tinham condições algumas de ir diretamente para o povo Auca. Era um povo, meus irmãos, que tinha esse título de Auca por ser um povo muito rebelde, muito primitivo. Então, esse povo Quichua, que é uma outra tribo indígena próxima ao povo Auca, eles apelidaram essa tribo com esse nome por causa disso, por conta de serem terríveis. Tem relatos de que eles mataram vários operários de empresas petrolíferas, né, que iam para aquela região lá em busca de petróleo, coisas do tipo, e minérios. Mas só que ele tem o seu coração tomado por esse povo desde que ele ouviu falar. Só que, como eles não tinham essa condição de ir lá por conta da língua, por conta do local, da acessibilidade, eles são conduzidos pela organização missionária que eles são enviados para o povo Quichua, que é um povo que é como base para eles do trabalho missionário. Jim foi um jovem tomado pelo ardor missionário e respondeu assim ao convite do seu pastor para permanecer em sua igreja, em sua cidade, para tomar conta do departamento de missões da igreja. Isso é interessante, meus irmãos, porque assim que ele formou, ele foi convidado a tomar uma decisão diante da sua igreja e ele não titubeou 2 vezes. Ele disse o seguinte para o seu pastor: não ouso ficar em casa enquanto os quichuas perecem. As igrejas bem frequentadas aqui de casa precisam ser estimuladas. Elas têm a Bíblia, Moisés, os profetas e muito, muito mais. Sua condenação está escrita em seus talões de cheque e na poeira da capa de suas Bíblias. Irmão, isso daqui mexeu muito comigo. Quando escutei essa fala do Jim nos meus estudos, eu percebi como que muitas das vezes nós negligenciamos o que nós temos, enquanto muitas pessoas perecem por não ter aquilo que nós temos, não ter a condição de culto que nós podemos ter, mesmo que à distância, não ter o acesso à Bíblia em casa. Muitas pessoas não têm a Bíblia no seu idioma. Nós temos, meus irmãos. Será que nós temos valorizado isso? Isso é uma questão para nós. Mas e Elizabeth? Ela também terminou seus estudos em Wheaton College, mas ela entende que precisa aprofundar mais ainda os seus estudos. E por isso vai para a Institute Praise Bíblia, lá no Canadá. É um instituto bíblico também dedicado ao estudo do grego. Então, ela aprofunda ainda mais os seus estudos na área de tradução bíblica, na área de exegese, e ela fica lá mais um período de tempo. Após terminar a sua pós-graduação, ela realmente recebe, e finalmente ela recebe o seu chamado específico. E adivinha para onde? Para o Equador. Olha que interessante. Ela foi para o Equador respondendo o chamado de Deus, e lá também ela encontrou o seu esposo, futuro esposo, o seu antigo namorado. Deus prepara, meus irmãos, todas as condições que necessitamos. Ele sabe as carências do nosso coração. Qual é a primeira coisa que ela faz ao chegar no Equador? Não só ela, mas Jim também, né? Provavelmente já mexeu os pauzinhos e foi o que aconteceu. Ele vai procurar aí a Elizabeth
e logo ela conversa para ele, fala, expõe para ele o que Deus tem falado para ela, o que Deus tem direcionado ela, e ele, muito esperto, convida ela para fazer parte do projeto missionário com que eles estão fazendo lá no povo Quichua. E logo em seguida, consequentemente, eles se casam. E eles se casam lá em Quito, no Equador, em 1953. A partir daí, Elizabeth começa a trabalhar junto de seu marido com o povo Quichua. E pela profundidade do seu preparo em aprender o grego, ela rapidamente aprende o espanhol e aprende rapidamente o dialeto dos Quichua. Ela tem contato com uma índia lá, e lá ela desenvolve o dialeto muito fácil, porque ela aprendeu muito bem, diferente do seu marido, ela se dedicou muito mais ao estudo do grego, e ela saiu na frente aqui e teve esse benefício de aprender a língua deles, coisa que seu esposo ainda não tinha dominado. E ele já estava lá há alguns anos, meus irmãos. Eles desenvolvem um trabalho fantástico com esse povo, mas sabem que seu coração está em alcançar os Aucas. A convicção de Jim era tão forte que vemos no registro de uma das suas orações. E olha que oração fantástica. Satura-me com o óleo do Espírito para que eu seja uma chama, mas a chama é passageira, tem curta duração. Podes aguentar isso, minha alma? Faze-me teu combustível, chama de Deus. Meus irmãos, ele sabia que o desafio que ele iria abraçar era um desafio muito grande. Ele sabia que provavelmente a vida dele estaria em risco, mas em momento nenhum ele titubeia, em momento nenhum ele está preocupado com isso. E a gente vai ver como que eles lidam com essas crises. Continuando. No Natal de 1955, depois já de muito tempo em que eles estão juntos lá, eles já estão com um trabalho muito frutífero e próspero lá junto dos Quichua. O trabalho dá resultado, as pessoas estão caminhando. O casal amigo dele, né, que é o Ed, ele vai para os Estados Unidos, retorna, e lá ele vai mostrando como que ocorriam as missões lá no Equador, e muitas pessoas foram se aproximando desse casal. Muitas pessoas se aproximaram, alguns jovens também arderam no seu coração esse ímpeto missionário, e lá eles começaram a estabelecer um contato. E olha que interessante aqui. Espera aí. O fruto do trabalho dele gerou uma repercussão muito grande nas igrejas onde seu amigo Pete ministrava, quando ele voltou para os Estados Unidos para se casar. Isso fez com que mais jovens se interessassem pela missão, e Ed McCulley, junto de sua esposa, vão ajudá-los no trabalho com os Quichua. Agora eles eram 3 famílias, e o trabalho se desenvolveu pela floresta tropical, e eles ficaram sabendo de um avião missionário que sobrevoava a floresta. Nós vamos ver isso no filme. É um avião amarelinho. E lá ele conhece o piloto. Seu nome era Nate Sant. E logo ele se uniu ao grupo. Ele se interessou pelo projeto. Ele tem um relato da conversa dele com o Jim, que ele fala, olha, eu estou aqui há muito tempo. O Nate, ele era o mais velho desse grupo. Ele fala, eu já estou aqui muito mais tempo que vocês. Eu nunca vi, nem soube de grupos missionários que se aventuraram em falar com os Auca. Mas o Jim corajosamente continua a ministrar o coração do Nate e a falar que talvez essa seja a oportunidade que Deus está abrindo. E ele se interessa muito. Mais tarde, um também missionário que atuava ali no Equador se junta a ele, junto de sua esposa, Roger Walder. Também entraram para o grupo de missionários. E junto à ajuda aérea de Nate, eles começaram a planejar como eles levariam o evangelho para os Aucas. Em 1955, eles começam a buscar contato já com os Aucas.
agora sim, lá no Natal de 1955, e é interessante o relato do Nate, porque ele era um piloto, né, e tem tipo um diário de bordo, podemos dizer assim. Ele registrava todas as idas dele, né, pela floresta, todas as viagens panorâmicas, e quando eles encontraram os Alcas, eles fizeram uma estratégia de botar no avião, eles colocavam, ele ia contra o vento, eu não sei como é que funciona essa questão da aerodinâmica, mas ele ia contra o vento e o avião era um planador, ele conseguia planar por algum tempo no ar, quando ele ia contra a corrente de vento. E nisso, ele fez um barbantinho assim no avião, e lá embaixo eles colocaram uma latinha, tipo uma cestinha com algumas coisas, com os presentes que eles iam entregando para o povo Quichua, que no princípio ficou relutante em chegar perto, em pegar, mas aos poucos eles começaram a gostar daquilo, começaram a entender que era algo amistoso, aparentemente, começaram a pegar os materiais, pegavam, e isso eles faziam todo dia, por meses e meses. Até que no momento, quando eles estavam retornando o Ney estava retornando com o avião, eles repararam que lá na cestinha tinha retribuições, ou seja, estava começando a haver uma troca de presentes entre os missionários e o povo Auca. Então, eles viram isso como um sinal animador. Então, eles falaram, olha, eu acho que eles começaram a entender que nós somos amistosos, nós somos um povo bom, nós queremos chegar próximos a eles, fazer amizades, desenvolver relacionamento. Então, entra essa história e essa conversa difícil que eles tiveram com as esposas. No Natal, e logo no Natal, né, um momento tão de confraternização, de estar juntos ali, eles estão celebrando esse momento. 6 meses depois que eles começaram a fazer essas trocas, e eles comunicaram às suas esposas que iriam fazer contato físico com os Alcas. Seria no dia 3 de janeiro de 1956. E, como vocês devem pensar, as esposas ficaram bem apreensivas e fizeram vários planos, né? E botaram várias reticências para que eles pudessem ir. Mas eles tinham convicção que era o que Deus queria. Assim como na oração de Jim, que nós lemos ali atrás, eles sabiam que Deus queria fazê-los uma chama para que o evangelho começasse a chegar ali naquele povo. Então, eles vão convenceram as suas esposas, só que eles pediram que eles levassem armas para prevenção, para se prevenir. Eles se estabeleceram lá na margem do rio Curaray, que é um rio que corta uma parte lá da floresta tropical do Equador, e lá nesse rio eles fizeram uma pequena base e, aos poucos, os quichuas começaram a chegar, alguns, poucos, para ser mais exato, 3 índios, um homem, um jovem e 2 meninas, que começaram a olhar, e tem alguns registros, eu não consegui separar aqui para os irmãos, mas vocês vão ver isso no filme, tem alguns registros de como que se estabeleceu essa relação entre eles, de curiosidade, é muito interessante isso. E eles acharam que estaria tudo bem. Então, o planejamento dele, os propósitos dele, eram que logo em seguida eles fizessem de fato esse contato com eles. Mas como que de fato estava o coração das esposas? E aqui tem esse registro da Elizabeth. A decisão foi tomada. A ordem de Deus e pregar o evangelho a toda criatura era um imperativo categórico. A segurança pessoal era totalmente irrelevante. Lembra lá no início do estudo o que eu falei sobre crer e agir, sobre coerência na vida? É isso que Elizabeth está fazendo aqui nessa fala. Por mais que o coração dela esteja apreensivo, vale lembrar que ela estava grávida. Assim como temos aqui as nossas grávidas, pense nisso. Ela estava esperando a sua primeira filha, eles haviam
casado recentemente, tinham 2 anos só que eles estavam juntos, tinham muitos projetos e sonhos pela frente, mas ela sabe que o imperativo de Deus, ele não pode ser negociado. O que Deus determina para nós precisamos obedecer, ter confiança de que aquilo é melhor para nós. E foi assim que ela fala. Outra fala legal também, que vale destacar, é o registro que Nate fez sobre esse dia. Ele disse o seguinte: quando avaliamos o futuro e buscamos a vontade de Deus, será que vale a pena nos arriscarmos por causa de poucos selvagens? Quando nos fazemos essa pergunta, entendemos que não é o clamor de milhares de necessitados que nos faz ir, mas é a afirmação profética da Bíblia que pessoas de todas as tribos se apresentarão no último dia diante do Senhor. Vocês percebem aqui, Nate ele sabia que não é o que as pessoas querem, não é o clamor de muitas pessoas ou o silêncio de muitas pessoas, mas é a afirmação profética que a Bíblia nos ensina que deve conduzir a nossa vida de evangelização. Sentimos no coração que a vontade de Deus é que, em nome de Jesus, comecemos a desmantelar a prisão dos Alca. Destaque aqui para essa frase: comecemos a desmantelar. Vocês percebem que em todos os 5 missionários, eles tinham essa noção, essa convicção que o trabalho deles era pioneiro, era um trabalho inicial que daria frutos no futuro. Era nisso que eles estavam descansando, eles confiavam em Deus. Que além do cenário feliz de Belém, vejamos a agonia excruciante do Gólgota. Que Deus renove em nós a visão da sua vontade quanto aos perdidos e a nossa responsabilidade com eles. Essa é a frase do Nathan, antes um pouco de sair. E depois aconteceu o terrível, meus irmãos. Em uma das viagens que o Nathan fazia, buscando mantimento para os missionários, o avião planador que ele utilizava só fazia o transporte de uma pessoa por vez. Ele sobrevoou a vila em um dos dias, e lá nesse dia ele viu que só tinha mulheres e crianças lá na vila. Então ele chegou animado, e logo de manhã tem um registro que ele liga para sua esposa e fala: hoje é o dia que o povo Alca vai vir e nós seremos apresentados a eles, eles virão até nós iremos estabelecer contato com eles. Então a ideia deles, na mente deles, era que de fato eles estariam ali tendo essa confraternização, esse contato com com aquele povo, os Alca. Só que o que ocorreu, meus irmãos, foi que aquele povo tirou a vida daqueles homens. Aquele povo olhou para aqueles homens, os homens dessa tribo, foram e mataram esses homens. Isso gerou uma repercussão internacional. Os Estados Unidos veio intervir e ocorreram, de fato, vários desdobramentos. Alguns missionários foram para casa dessas mulheres, né? Outros ficaram, e nós vamos ver o que aconteceu com Elizabeth. Mas antes, eu gostaria de destacar algumas frases aqui dos filhos desses missionários. O Steve McCulley, o filho do Ed, ele diz o seguinte para o seu irmão mais novo. Ele diz: sei que meu papai está com Jesus, mas tenho saudade dele e queria que ele descesse para brincar comigo de vez em quando. Pensem num filho de 2 a 3 anos que perde o pai, o sofrimento que ele está experimentando, a agonia que ele está experimentando. Eles estão vivendo um contexto de isolamento, podemos dizer assim, porque estão longe dos seus familiares, e ele perde o pai, perde o apoio dele. Como que ficou o coração dessa criança? Como que a mãe também ficou, as esposas? E olha a profundidade do que Deus já tinha feito no coração do Steve. Olha o que ele diz para o seu irmão, que ainda era bebê, quando ele estava chorando, possivelmente por conta de leite, coisas assim. Ele fala assim para o filho, para o irmão:
Fique tranquilo, quando formos para o céu, eu mesmo mostro para você quem é o nosso papai. Vocês percebem a maturidade que ele tem de descanso no céu, ainda criança? Será que nós podemos falar isso? Ou nós ficamos agonizados e pasmos diante da morte, diante da finitude que pode acometer por conta do vírus ou por conta de outra coisa, de um acidente, de uma doença que pode chegar ao nosso coração, algum familiar nosso? O Jim fala o seguinte: quando a morte chegar, certifique-se de que tudo o que você tem para fazer é morrer. Ou seja, viva a vida de fato, confiando que o que você está fazendo agrada a Deus e você está colhendo tesouros no céu. Imediatamente foram feitos planos, e isso aqui é o que a Elizabeth relata sobre a continuidade do trabalho. Será que acabou o trabalho? Será que eles morreram em vão? O que aconteceu depois desse momento em que algumas esposas abaladas voltaram? Elizabeth continua lá, e a equipe de missionários vai para lá, uma nova equipe, e continua um trabalho. Ela diz o seguinte: imediatamente foram feitos planos para a continuidade do trabalho dos mártires. John Kinnon recomeçou a entrega dos presentes por avião para que os Alcas soubessem, sem nenhuma sombra de dúvida, que os motivos do homem branco era totalmente amistoso. Vingança. O pensamento nunca passou pela cabeça das esposas, nem pela cabeça dos outros missionários. Vocês percebem, meus irmãos? Eles estão encarando a vida aqui, olhando para a eternidade. Assim como a Elizabeth diz, a vida é passageira. O imperativo de Deus, a palavra de Deus, ela é permanente. Então vale mais a pena obedecer e ser fiel enquanto vive. Elizabeth retornou ao trabalho com os Quichua por mais 2 anos. Então, nesse primeiro momento, ela continuou no Equador, mas ela retorna para o povoado anterior, que eles já tinham um trabalho, já tinham começado um trabalho, e ficou lá por anos. Até que um dia, 2 mulheres Auca procuram a Elizabeth. E é interessante, eu acho que o filme vai relatar isso melhor, mas ela tem um contato com essas mulheres, e lá ela aprende o dialeto, e no dia 3 de setembro, o grupo, que eram 5 homens, se tornam 5 mulheres. E essas 5 mulheres conseguem fazer o que os 5 homens não conseguiram, que foi adentrar o povoado Auca. No ano, 1 ano e 9 meses, né, do sacrifício dos mártires, as mulheres Auca vão para a tribo testemunhar sobre Elizabeth, e ela recebe um convite para morar com eles. É interessante que essas 5 mulheres são quem? A Elizabeth, 3 índias, as 3 eram Aucas, e a cunhada da Elizabeth, irmã do Jim, que ao ouvir, também era uma estudiosa do grego, e ao ouvir falar sobre o que ocorreu, ela foi tomada por o anseio pela vontade de perpetuar o chamado e a vocação do irmão. Então ela vai e se junta a Elizabeth nesse trabalho, e as 3 índias voltam para o seu povoado depois de ficar um tempo com a Elizabeth, e lá ela começa a falar sobre o testemunho da Elizabeth, começam a falar para aquele povo como que foi o cuidado que elas tiveram por parte da Elizabeth, e ela recebe o convite para ir morar com eles. Então, eu acho que 1 mês depois, por aí, um período curto de tempo depois, Elizabeth recebe o convite para levar sua filhinha pequena, cerca de 2 anos, para morar junto com eles. E Elizabeth vai sem titubear. Lá, depois dos anos de ministério com eles, milhares dos Aucas foram convertidos. Olha que interessante o trabalho que o seu esposo começou e que ela veio a continuar e teve inúmeras bênçãos. Ela teve o que o seu esposo sempre buscou, mas não conseguiu,
que era ter o contato com a língua alta, poder traduzir textos bíblicos para esse idioma, aprender esse idioma e poder ali evangelizar aquelas pessoas. Muitas pessoas foram salvas por esse trabalho, por essa vida. E um dos envolvidos na morte dos missionários se tornou pastor. E ele batizou a filha de Elizabeth e os filhos de Nate. É interessante que o Steve, ele tem esse pastor que foi o assassino do seu pai como um dos melhores amigos e mentores ainda hoje. Os dois são vivos. Em 1963, ela retorna aos Estados Unidos, onde escreveu mais de 24 livros e começou a dar aulas e palestras, incluindo a série de palestras que deu origem ao livro que nós iremos estudar, como também ajudou na tradução da NV, ou NVI, a tradução da nova versão internacional. A Elizabeth foi uma das mulheres que estavam envolvidas nessa tradução. Elizabeth Elliot morreu em 15 de junho de 2015 em sua casa, em Magnolia, Massachusetts, Estados Unidos. Por ocasião de sua morte, ela sofria de demência havia muitos anos e estava, sem dúvida, pronta para partir e estar com o Salvador, sobre o qual ela havia ensinado a tantos com tamanha fidelidade. Já entrando no livro que nós iremos estudar e já passando para a conclusão do nosso estudo hoje, no prefácio do livro que iremos estudar, Joni Eareckson Tada, o pastor Alex falou um pouquinho dela na semana passada. Ela é uma mulher que, logo cedo na sua vida, ela veio a virar tetraplégica, então ela precisou de um cuidado e precisou lidar com essas questões de sofrimento, entender Deus no meio da sua doença, da sua enfermidade. E ela também é uma palestrante. E ela teve esse contato com o Elliot em uma de suas viagens, e ela falou, ela descreve melhor lá no livro, para os irmãos que leem no prefácio, esse contato, mas eu queria destacar alguns trechos, que são esses daqui. Elizabeth Elliot sabia que a maturidade, a alegria e o contentamento verdadeiros têm pouco a ver com o estudo mecânico do plano de Deus, e mais com ser impelida, às vezes até mesmo arrastada até o seio do seu Salvador. Não se trata de uma relação organizada e metódica, mas de uma luta intensa com o anjo do Senhor. Quando você é dizimada pela aflição, então consegue compreender a doutrina de Elizabeth. As respostas da Bíblia nunca devem estar divorciadas do Deus da Bíblia. Então, essa rica verdade me guiou por mais de 50 anos de paralisia, dor e câncer. Nós somos revigoradas pelo modo de Elizabeth viver a vida cristã, sem conversa fiada e com a disposição de morrer por Cristo. Ela nos fez ver que estamos num ferrenho campo de batalha, no qual as forças mais poderosas do universo se reúnem para pelejar. E com muita alegria, erguemos-nos e passamos a aceitar o desafio, totalmente energizadas pela visão exaltada que essa mulher notável tinha em relação à igreja. Sua vida e seus escritos são alimento e bebida para as pessoas a quem Deus põe sobre os altares da aflição. Que Deus nos ajude a viver sabendo que o sofrimento nunca é em vão. Irmãos, eu queria, para encerrar, dar esse destaque. Há esse paralelo e a essa vida que precisamos ter e que percebemos tão bem em Elizabeth. O Deus da Bíblia não pode estar divorciado das falas do Deus da Bíblia. Nós precisamos encarar e viver as verdades de maneira a sermos supridos em nossas crises e nossas dificuldades. Precisamos confessar a Deus quando de fato estamos sofrendo. Precisamos estar dispostos a confessar isso a Ele e a tratar isso com Ele. Que Deus nos ajude nisso. Essa foi uma introdução, uma breve biografia. Não conseguimos conversar muito, porque
o conteúdo era muito extenso, eu tentei diminuir ainda, mas tem bastante mais coisas sobre a Elizabeth. Vale a pena para aqueles que se interessarem ler esse livro através dos portais do Esplendor, que conta mais detalhes sobre essa vida. E nós estaremos estudando durante os meses com os professores mais sobre a vida dela e sobre como lidar com o sofrimento através da palavra de Deus, através do que Deus quer de nós e como que Deus quer tratar o sofrimento. Então, eu vou estar orando para dar encerramento à nossa EBD de hoje, que Deus possa nos abençoar. Álvaro, oi. Desculpa, antes de você orar, só para deixar avisado aqui os irmãos, que tem alguns vídeos na internet, pequenos, vídeos curtinhos que contam, né? Inclusive com filmagens reais do Jim Elliot, né? Com os missionários, o aviãozinho amarelo lá, à beira do rio, da floresta tropical, né? Onde eles fizeram acampamento ali para entrar em contato com os índios. Então, vale a pena, sim, fazer uma buscazinha no YouTube e assistir alguns vídeos, são curtinhos, alguns são grandes, com relatos grandes, mas tem vídeos curtinhos para o pessoal, né, que já está aí agora mais fresquinho, né, com essa história, poder assistir, ter a curiosidade de ver algumas cenas, né? Exatamente. Os índios aparecem, né? Se buscar direitinho, alguns índios também aparecem nessas filmagens lá. E é legal que depois do evangelho chegar nessa tribo, o povo que era hostil virou um povo muito solícito e muito receptivo às pessoas que chegam naquela tribo. É muito legal. O tempo da reunião está terminando, irmãos, então eu encerro assim. Deus possa abençoar a vida de cada um e logo mais estaremos juntos. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Podem se despedir.